Hoje nós vamos falar sobre esse peso emocional silencioso que inclusive pode estar impedindo você de viver essa leveza, né? Hoje você está com o coração leve ou com o coração cheio aí de uma bagagem de narrativas, de histórias mal resolvidas. Será que ao longo do tempo você foi se tornando aí uma pessoa mais... você acha que é mais madura, mas na verdade você está se tornando mais dura com a vida? Como é que você se percebe depois de ter vivido algumas decepções? O que você tem guardado no seu coração, no solo do seu coração, quando vive decepções, injustiças, traições, enfim? Será que tem alguém na sua vida que, quando fala nessa pessoa, quando você pensa nessa pessoa, isso altera o seu estado emocional de alguma forma? Altera ali a sua... como é que você fica no momento? Alguém que tem uma capacidade de tirar de você aí um sentimento ruim, algo que é, né, enfim, sua pior versão. Vamos pensar sobre essas coisas, para que a gente possa começar a entender sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Então, já quero trazer para vocês que a amargura, ela não começa necessariamente com ódio. Não sinto raiva de ninguém, né? Não tenho ódio de ninguém. A amargura, ela não começa com ódio, não necessariamente com essa intensidade. Ela é uma dor não processada. Então, quando nós vamos guardando ali dores não tratadas dentro do solo do nosso coração, isso vai criando, sabe o quê? Isso vai criando raízes. Isso vai criando raízes. Então, eu não estou falando só de uma tristeza, eu não estou falando de uma raiva, que às vezes são coisas mais passageiras que a gente sente e são emoções ali momentâneas. Todo mundo sente raiva, todo mundo sente tristeza, todo mundo sente frustração, decepção. Eu estou falando de um sentimento que começa a ganhar raiz dentro do nosso coração, que ele começa a ficar. É um ressentimento, né? Um ressentimento prolongado. Ah, pronto, é isso. A amargura, ela muitas vezes é esse ressentimento prolongado, sabe, pessoas que ficam ruminando emocionalmente situações, pessoas que ficam muito fixas em injustiças, muitas vezes levando à vingança, né? Pessoas que ficam revivendo repetidamente dores do passado, coisas que aconteceram e uma narrativa interna de uma vitimização, né? Eu sou vítima do mundo, eu sou vítima do que me aconteceu, e essas coisas, elas vão criando raiz, elas vão se tornando ali maiores na medida em que a gente vai guardando, alimentando como? Como é que uma pessoa intencionalmente alimenta um sentimento ruim? Alimentamos por quê? Porque nós nem temos consciência que eles acontecem. Então, se nós não temos consciência do mal que esses sentimentos vão fazendo dentro de nós acabamos alimentando, porque a gente não consegue sair desse ciclo. Então, hoje eu quero trazer para vocês mais clareza sobre isso. Tem muitas pessoas, eu tenho certeza que tem muitas pessoas que viveram muitas situações muito difíceis, traumáticas, desafiadoras, e eu não tenho dúvidas do quanto de dor as pessoas viveram ou vivem até, né? Pessoas que estão guardando a amargura e esse ressentimento prolongado. A questão que eu quero trazer aqui é que esse sentimento persistente, e a psicologia, a ciência já estuda comprovadamente, essa ruminação contribui para um aumento de adoecimento psíquico, contribui para níveis mais altos de ansiedade, níveis mais altos de depressão. Então, quando esse ressentimento prolongado, essa emoção vai criando raiz dentro do nosso coração, essas emoções não processadas que geram ali esse acúmulo de energia,
mantém o corpo num estado de alerta constante. Então é como se, imagina que a amargura é como se tivesse sido essa emoção que perdeu o movimento. Esse sentimento ali dentro de nós que perdeu o movimento, que não tem fluidez, que ele não sai do lugar e ele está estagnado. Imagina uma poça de água que não mexe, que a gente não mexe. O que acontece com uma poça de água sem movimento? Me digam, o que acontece com uma poça de água que não tem movimento, que não tem vida? Ela vai apodrecendo, ela vai sendo solo para coisas ruins, né? Enfim, ela não tem movimento. Ela tá ali, estagnada, uma água parada, que não tem vida, né? Que morre tudo que tem dentro, que vai apodrecendo, que vai causando, e não só morrendo, mas vai causando mal, porque vai criar bichos, porque vai criar lodo, vai criar coisas ruins, porque é uma energia que está parada, é uma energia que não tem ali esse movimento, não está fluindo. E aí eu quero trazer um princípio das escrituras para falar sobre isso. Vocês sabem que eu tenho conectado muito a ciência e a espiritualidade. E espiritualidade, gente, é um pilar. Saúde espiritual é um pilar que contribui para nosso bem-estar. Então, eu quero trazer isso à luz das escrituras. Não é qualquer espiritualidade. Eu falo para vocês sempre, né? O meu posicionamento cristocêntrico. E eu entendo a Bíblia como a verdade que nos ensina muitos princípios que hoje, inclusive, a ciência já comprova cientificamente, com estudos, e muita coisa de princípios já está lá. Então, eu quero trazer algo para vocês que está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Eu vou ler para vocês, depois vocês vão estudar esse versículo, e aí a gente vai conectar com o que eu estou trazendo aqui, ó. Vamos lá. Procurem a paz com todos. Eu vou ler o versículo 14 e o 15. Procurem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Vigiem, para que ninguém abandone a graça de Deus, que nenhuma raiz amarga ou de amargura cresça entre vocês, prejudicando e contagiando uns aos outros. Vigiem para que ninguém abandone a graça e que nenhuma raiz amarga cresça entre vocês, prejudicando e contagiando uns aos outros. Olha só, que nenhuma raiz de amargura cresça, brote. Isso significa que a amargura não é fruto, a amargura é raiz. E a raiz, ela é invisível. Ela acontece de forma, na maior parte das vezes, né, subterrânea, por baixo do solo, mas é ela que sustenta tudo. Então, quando essa raiz está contaminada, ele está dizendo que prejudica e contagia uns aos outros. Então, essa amargura começa no solo do coração, mas afeta todo o entorno, afeta todo mundo. E nós já sabemos que as emoções, elas são contagiosas, né? Quem já esteve presente aí com pessoas que estão num nível de emoção alto, expansão, vitalidade, e você acaba sendo contagiado por aquilo? E o contrário também é verdadeiro. Se você está num ambiente que todo mundo reclama, todo mundo murmura, todo mundo é pessimista, todo mundo só vê o que falta, você acaba também se contagiando com isso. As emoções, elas são contagiosas de alguma forma, né? Então, o ressentimento, né, esse ressentimento prolongado que se transforma em raiz de amargura, afeta toda a forma como a gente age no mundo, como a gente interage também com outras pessoas. E aí você começa... Vamos pensar sobre esses sinais, né? O que acontece quando nós estamos alimentando raiz de
de amargura dentro do nosso coração. A gente começa a reagir muito, achar que tudo é uma ameaça, achar que o outro é mal, né? A gente desconfia de tudo, né? Sem perceber, a gente está ali sempre agindo reativamente, defensivamente, achando que a gente tem que se proteger, achando que é sempre o outro vai atacar, o outro vai trair, o outro vai fazer algo de ruim. E aí, alguns sinais mesmo de quem tem essa raiz de amargura, né? A gente começa a ter dificuldade em celebrar até o sucesso de outras pessoas. Você não celebra, você está o tempo todo se comparando, você não sabe receber crítica, porque acha que é sempre um ataque, acha que é sempre uma coisa que você tem que se defender, que você tem que atacar o outro também. São pessoas que, quando pensam em algumas coisas, né, desse passado, memórias antigas, elas ativam ali emoções muito intensas, né? Então é como se estivesse vivendo no momento presente. Aconteceu há muito tempo, mas quando vem essas memórias, parece que você está sentindo de novo aquelas dores, aqueles mesmos sentimentos, aquela mesma intensidade. E aí você tem necessidades, né? Você tem discursos muito voltados a, sei lá, pessoas que sofreram injustiça, pessoas que sofreram golpes, pessoas que sofreram traição, e isso ficou guardado ainda. Então, discursos sempre sobre isso, né? Essa resistência em confiar novamente nas pessoas, no fluir da vida. Então, isso vem até como uma proteção emocional rígida, né? Como se isso fosse um escudo, uma forma de nos blindar, uma forma de força. Mas, na verdade, essa pessoa está se fechando para possibilidades na vida, né? Ela está se fechando de ver outras coisas, de vivenciar outras coisas. Então, é muito importante que nós possamos primeiro identificar, será que eu estou carregando alguma amargura no meu coração? Amargura de alguém, amargura de pessoas, amargura de situações que aconteceram. Oi, Lucilez, boa tarde, seja bem-vinda. Será que realmente me feriu? Então, o primeiro passo é consciência. Tenha consciência sobre isso. O que é que me feriu? Então, o que me feriu foi rejeição, foi traição, foi injustiça, foi abandono, foi o quê? E quem, né? Não é sobre você lutar contra essa pessoa, ficar lutando contra isso. Não cura ferida, não cura essa raiz de amargura. Então, a primeira coisa é consciência, a primeira coisa é nomear. É primeiro entender, poxa, eu reconheço que eu estou carregando, talvez eu estou alimentando uma raiz ali de amargura com relação a alguém. Algo que me aconteceu com essa pessoa e isso se reflete em todos os relacionamentos que eu tenho. Eu não confio mais em ninguém e aí eu estou guardando isso com essa amargura. E aí, gente, uma das grandes estratégias, a primeira estratégia é nomear, ter consciência. Isso aqui a gente já está entrando nas estratégias, ter consciência. Se você não tem consciência sobre isso, como é que você vai olhar para isso de frente? E eu sei que tem narrativas internas que sustentam isso. E eu sei que muitas vezes essas narrativas são até justas. São até, como se fossem verdadeiras, digamos assim. Ah, mas você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu vivi, você não sabe o que o outro fez comigo. Eu tenho certeza que são narrativas que fazem sentido, que são genuínas. Mas eu comecei falando, essa live de hoje, eu comecei falando que é como a gente está sentindo isso e é como se estivesse tomando esses dosezinhos de veneno todo dia e a gente acha que o outro é que está sentindo. Então não é sobre o outro, é sobre a gente. Não é sobre ter doído mais, ter doído menos, não é sobre isso. Certamente doeu para ter guardado dessa forma, certamente doeu. Mas eu estou falando de um processo de decisão que é de dentro para fora. E uma das decisões, entrando na segunda estratégia, é sobre o perdão. O perdão é uma decisão. Perdão não é sentimento. Perdão não é sentimento. Perdão é uma decisão. E é uma decisão interna. E também não é amnésia, não é esquecer, né? Não é nada disso, né? Às vezes as pessoas confundem. E eu preciso diferenciar isso aqui para vocês. Perdão não significa
em todas as situações, uma reconciliação, né? Não é a mesma coisa. Em alguns casos, sim, nós vamos precisar reconciliar, restaurar e trabalhar essa decisão interna e essa carga emocional e de sentimento interno. Em alguns casos, sim, o perdão leva a uma reconciliação e a uma restauração, por exemplo, em casamentos, né? Por exemplo, situações de sociedade, de amizades, algumas coisas levam a um perdão e a uma restauração. Em outras situações, perdão não é a mesma coisa que reconciliação, porque reconciliação exige uma reciprocidade. Reconciliação exige que haja essa via de mão dupla. E o perdão, às vezes, não é uma via de mão dupla. Você perdoa e não necessariamente você diz para o outro, mas como é que eu vou perdoar uma pessoa que nem pediu perdão, nem reconheceu? Não é sobre o outro. Não é sobre o outro. Nós estamos falando sobre o solo do seu coração. Nós estamos falando sobre o solo do seu coração, de você decididamente, intencionalmente não guardar a amargura dentro do coração, esse ressentimento prolongado. Então, nós também já sabemos, né? Primeiro que perdão é uma ordem do nosso Pai, do céu, do nosso Criador. Ele deu uma ordem. E o perdão o perdão é uma decisão, né? Primeiro perdoar por obediência, não porque quer, não porque está sentindo. Perdão não é um sentimento, perdão não é uma emoção, perdoar é ação. Então, nós precisamos estar atentos a isso como uma estratégia de saúde emocional.